Bom, eu acho que as coletividades, neste contexto nevrálgico que vivemos, voltaram a assumir o grande sentido de responsabilidade que têm junto à comunidade e assumir também o sentido de parceria que tem com a Junta de Freguesia. Aproveitando muito o contacto de proximidade que tem com a comunidade, diríamos que as coletividades foram essenciais nessa aproximação e na resolução de muitos problemas que na altura da pandemia eram importantes resolver, e a proximidade, como referi, das coletividades foi essencial. Aquilo que fizemos na primeira fase de confinamento foi aproveitar essa mesma proximidade das coletividades para usá-las como polo onde as pessoas poderiam ir buscar as máscaras, o seu kit de proteção. Voltámos a fazer isto agora recentemente, portanto as coletividades voltaram a ser um elemento essencial nessa partilha com a população, porque é importante percebermos que, apesar da Junta de Freguesia ter um contexto de proximidade autárquica e local, as coletividades, vistas à lupa, aproximam ainda mais essa proximidade, porque cada coletividade tem o seu espaço de dinamismo, tem a sua rua, tem o seu largo, portanto, sem elas teria sido muito mais difícil. De outro ponto de vista, tendo em conta que o contexto cultural e o contexto desportivo também alterou muito, eu diria que as coletividades tiveram que passar por uma forte adaptação e está a ser bastante complicado para algumas conseguir manter esse dinamismo que tinham vindo a consolidar nos últimos tempos. Diríamos que aos poucos, com o regresso paulatino da normalidade, estamos a voltar a ter um movimento associativo com mais acentuação, com o regresso das atividades normais e com uma grande capacidade de adaptação de todas elas, mostrando de facto que o movimento associativo em Santa Maria Maior é uma referência para a cidade de Lisboa, tendo em conta que as nossas coletividades, de uma forma perene e transversal, conseguiram não só numa fase da pandemia, adaptar-se e regressar com muita força no momento em que ainda não se pode fazer tudo na contingência normal, mas já se pode fazer alguma coisa para a adaptação possível. Para percebermos o contexto atual, financeiro e sustentabilidade das coletividades, é importante também entendermos o apoio que a Junta tem dado ao longo dos últimos meses e num período pré-pandemia, se assim quisermos chamar. Temos a noção que o apoio que nós damos, sustentado nessa parceria que eu referi há pouco, é essencial financeiramente para que as coletividades possam dar resposta à comunidade. Portanto, isto é um trabalho de teia, de rede, que funciona muito bem, tendo em conta que as coletividades, também muito sofrendo com o êxodo que falamos, urbano, dos bairros que têm perdido população, vêm também elementos muito primários, como o pagamento da cotação, receitas de bar, muito fragilizadas neste momento. Eu diria que o apoio que a Junta dá, já vinha a dar, aliás, no momento pré-pandemia, foi essencial ao longo da pandemia. E, aliás, a Junta reforçou esse apoio porque deu subsídios extraordinários para ajudar precisamente as coletividades a aguentarem-se neste momento de ruptura. Eu acho que aquilo que nós fazemos como movimento associativo é muito idêntico àquilo que o Governo faz com o país, de certa forma é canalizar reforços, canalizar meios para que se consiga aguentar uma fase difícil, que quando tranquilizar consiga ter um funcionamento normal como tinha antes. Algumas coletividades têm uma sustentação um pouco diferente uma das outras, porque os contextos pessoais de cada uma delas são diferentes, estamos a falar de organismos que têm o seu caráter próprio, umas têm, digamos que, uma atividade de bar um pouco mais acentuada, outras têm dinamismos e projetos que conseguiram ter durante a pandemia e isso deu alguma sustentabilidade à coletividade. Infelizmente temos uma ou outra que está a passar por um momento mais complicado, mas a Junta de Freguesia, mais uma vez, conseguiu dar resposta premente, ajudar a estar ao lado das coletividades, precisamente percebendo que este contexto delicado que vivemos tem que ser ultrapassado para que depois voltemos ao contexto normal e, felizmente, passados estes meses duros, percebemos que todas as coletividades, todas as casas regionais estão com a mesma força e com a mesma preparação para voltar ao ativo com o maior das dedicações. Eu diria que o Complexo Esportivo da Verbena e a sua reabilitação é, sem dúvida alguma, um dos marcos mais importantes da história da freguesia. Em primeiro lugar, porque de facto dá resposta a uma deficiência, um déficit que era identificado há muito tempo, que era o facto de não existir um complexo completamente aberto à comunidade. Portanto, a existência do novo Complexo Desportivo da Verbena é, de certa medida, uma oferta singular no território da freguesia e, apesar de ter pouco tempo de funcionamento, estamos a falar de uma recuperação relativamente recente, percebe-se claramente a necessidade que a comunidade tinha. Neste momento, o Complexo Esportivo da Verbena está completamente à disponibilidade da Escola do Castelo e da Escola Maria Barroso, que aliás já estão a fazer uma utilização frequente com aulas de educação física, como aquelas crianças nunca puderam ter, tendo em conta o contexto das infraestruturas da escola, e as próprias coletividades, dentro, claro, das contingências e das restrições que são impostas neste contexto, estão a fazer também uma utilização maciça, a divulgar o próprio complexo, e posso até acrescentar que neste momento de algum impasse,
Algumas já têm projetos completamente definidos, desportivamente falando, claro, para que voltemos à verbena com muita força e com muito dinamismo, sabendo também que algumas delas, nessa ambição desportiva, aproveitando aquele complexo, já estão, digamos, a ultrapassar as suas competências desportivas e a reinventarem-se por outras modalidades, e é muito engraçado porque nos últimos meses a Junta de Freguesia e o Pelouro do Associativismo e do Desporto têm recebido propostas absolutamente ambiciosas e estou absolutamente convicto de que quando tudo isto passar, teremos um complexo desportivo alicerçado ao movimento associativo com bastante força e bastante dinamismo. Sim, de facto temos aqui uma relação histórica, porque é importante pensarmos que a maior parte das nossas coletividades já tinham um ADN desportivo muito próprio, com o futsal. Podemos falar também da Marcha do Castelo, que utiliza o complexo da verbena no seu modelo antigo, claro, para os ensaios da Marcha do Castelo, e quando, enfim, esperemos que seja breve o regresso das marchas, de facto a Marcha do Castelo terá ali um equipamento soberbo para que com melhores condições possam desempenhar os ensaios da sua marcha. Mas de facto, além desta relação histórica, com o futsal, com as modalidades desportivas mais, digamos assim, convencionais, o movimento associativo e todas as coletividades estão a mostrar uma grande vontade de trazer coisas novas, usufruindo também esse leque de hipóteses que o Complexo Desportivo da Verbena oferece. Estamos a falar de um conjunto de modalidades que não são tão típicas no contexto do nosso movimento associativo, desde o ténis, desde o handball, desde o basquetebol, mas tenho a certeza absoluta que, tendo em conta as características daquele equipamento, que não só dá resposta a uma deficiência que havia aqui na freguesia, também vai originar um contexto muito interessante do ponto de vista da reinvenção das próprias coletividades, e acho que isto é essencial não só para a comunidade, mas para a evolução de toda a freguesia. Mais uma vez, acho que este período de ruptura e de adaptação a que a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, como todas as outras, tiveram que dar resposta, vem muito no seguimento dessa relação estreita, de proximidade que temos com, neste caso, as escolas do primeiro ciclo que temos no nosso território, a Escola do Castelo e a Escola Maria Barroso. Efetivamente, ao trabalho de manutenção, de proximidade que já tínhamos com estes dois polos educativos aqui da nossa freguesia, tivemos que acrescentar um conjunto de diligências muito fortes, nomeadamente no ponto de vista da organização logística dos próximos espaços. Foi a Junta de Freguesia que proporcionou, dentro das suas competências, mas indo também um pouco mais além, percebendo que a sua proximidade, de facto, era essencial para a resolução permanente dos assuntos, que fez a constituição da sinalética de movimentação, dos fluxos de movimentação dentro da escola, que colocou os kits de higienização à porta de cada sala de aula, disponibilizando o álcool gel, disponibilizando máscaras, etc, etc, mas também fazendo um pouco mais do que as suas competências impõem e colocando, por exemplo, divisórias em cada secretária, garantindo que no espaço das aulas, no espaço das salas-aulas, que são exíguas na maior parte das infraestruturas, e isso sentiu-se com maior premência na Escola do Castelo, colocando então essas divisórias que permitiam uma orgânica muito mais natural, muito mais confortável aos alunos, e também, como foi referido, a oferta dos kits escolares, tendo em conta que nos espaços escolares a partilha do material é um elemento muito presente e essencial. A Junta de Freguesia pensou, e muito bem, oferecer esses kits, dando um conjunto de material necessário, básico e primário a cada criança, criando aqui uma individualização na utilização do próprio material. Portanto, digamos que, além das competências normais, a equipa de manutenção fez um trabalho extraordinário e as técnicas do acompanhamento educativo da Junta de Freguesia também. Fomos um pouco mais além, fomos mais ambiciosos, e acho que conseguimos, com esta relação das escolas, acrescentar ainda mais a preocupação que temos, porque a Junta de Freguesia entende claramente que o contexto educativo é essencial para a própria coesão da comunidade, porque as crianças não só são o futuro, mas são parte integrante e essencial do dinamismo da nossa população. Bom, eu acho que falar no futuro, quando analisamos duas vertentes que efetivamente cruzam com a relação social e com a proximidade física, é de facto um grande desafio perspectivar o que é que pode surgir. Eu acho que, efetivamente, pensar no futuro impõe pensar nas mudanças que já ocorreram recentemente. E eu acho que a adaptação que tanto o nosso movimento associativo teve, como todos os agentes escolares também tiveram, revela, acima de tudo, uma grande preparação para juntos, com um sentido conjuntivo, estarmos preparados para todos os desafios. É claro que já percebemos que o futuro próximo pode ser oscilante, pode ser intermitente, melhor, mais perspectivado e mais esperançoso, isso já percebemos que sim. Todavia, acho que todos os desafios do futuro têm que ser encarados em conjunto, e certamente que tanto com o período escolar e com os agentes educativos, tanto com o movimento associativo,
a Junta de Freguesia tem uma relação de proximidade que isso sim prepara para que o futuro, seja ele como for, esperemos que mais risonho, seja todavia mais feliz e garantido com esta relação de proximidade, tendo em conta que para uma freguesia ser forte tem que ter esta relação de proximidade que felizmente temos tanto com as escolas como com as coletividades.